Muito bem, estamos começando mais um Connect Pan aqui na Jovem Pan Floripa. E é o seguinte, a gente também tá no YouTube pra você entrar e ver com imagens agora o Connect Pan. E amanhã a gente vai estar no Spotify caso você perca. E eu quero falar pra vocês que hoje a gente vai trocar uma ideia com duas jornalistas incríveis aqui da Ilha da Magia. Beatriz Mon e Ariane Andrade. Muito bem-vindas, meninas! Oi! Ainda não tem o efeito especial e aí eu faço aqui, entendeu? Tudo bem com vocês? Ótimo. Bem-vindas ao Connect Pan. Obrigada pelo convite. A Bea já conhece a Jovem Pan, a Ari eu acho que é a primeira vez, né? É, a a primeira vez. Sejam bem-vindas. Eu quero falar um pouco sobre a profissão de vocês, que eu acho que é uma das profissões mais incríveis e que me encanta muito, que é a profissão de comunicar, de contar histórias. E eu quero entender de vocês como é que vocês escolheram o jornalismo. Como é que surgiu o jornalismo na vida de vocês? Nossa, muito tempo atrás. Não vamos falar anos nem idade, gente, mas vamos falar como é que surgiu essa coisa de querer ir atrás, de contar histórias, de querer noticiar a verdade, de mostrar pro mundo o olhar de vocês do jornalismo. Olha, vou revelar. 13 anos atrás, né, a gente saindo do colégio, e o que vamos fazer agora? E eu acho que, como uma boa geminiana, eu sou muito comunicativa e gosto, né, desse movimento da notícia, desse movimento da comunicação. E foi aí que eu pensei, bom, talvez, né, uma profissão que eu me identifique e vamos tentar. E deu muito certo. Entrei na faculdade e deu certo. Aqui estamos. Praticamente o mesmo tempo, né, que a Bea, foram há 15 anos. Então, eu tô dentro do jornalismo, eu me formei e foi mais ou menos isso. Eu lembro que eu saí da escola, eu nunca fui de exatas. Eu sempre fui de humanas. Então, já estava no sangue a questão da redação, isso tudo muito presente durante meu tempo escolar. E quando eu terminei, eu lembro que eu falei para os meus pais, eu tenho duas profissões que eu tenho vontade de seguir. Ou o jornalismo, ou a pedagogia. Eu era extremamente apegada a crianças. E comunicativa também, né? Exatamente. Minha mãe é professora, então eu tinha toda essa parte assim de comunicação, de estar ali, esse movimento que a Bia comenta, a arte de comunicar, sabe? Então, aí eu falei, não, vamos pro jornalismo. Tentei a faculdade, fiz, e desde lá... A gente não chegou até a comentar antes de a gente entrar aqui no ar, mas vocês sentiram algum problema ou alguma pedra no caminho para escolher a profissão de vocês? Vocês se sentiram com medo de escolher jornalismo? Ou vocês já era muito claro para vocês que o meio da comunicação vocês queriam estar? O meu, eu já tava isso bem claro pra mim, assim. Eu acho que tudo da profissão sempre me encantou. É. Então, como a Ari comentou agora, tinha pedagogia e jornalismo. Eu nunca tive outra coisa. Ai, será que eu faço uma outra faculdade? Não. Jornalismo sempre me encantou e sempre foi. Acho que eu vou nessa. E aí, vou me aventurar. E aí, assim, final de colégio, a gente começa a pesquisar, né? Começa a ter aqueles encontros com faculdades pra ver as profissões. Medicina, engenharia, né? Não. Veterinária. E aí eu fui pro jornalismo mesmo. Nunca tive dúvida. E quais foram os maiores desafios que vocês, enfrentaram durante a formação do jornalista que há em vocês, assim? Da profissão, sabe? Olha... Durante a faculdade. Durante a faculdade? Eu acho que a gente vem mudando muito rápido, né? Tudo. A tecnologia, a informação, as ferramentas. Gente, cada dia tem uma coisa nova. Então, a gente precisa estar acompanhando esse mercado, se adaptando, e é tudo muito rápido, né? Isso, até hoje, é um grande desafio para mim. E para a profissão também, se a gente olhar lá para trás, a gente estava até conversando. Mudou muito. O que era o jornalismo há 13 anos atrás, o que a gente esperava com a faculdade e o que é hoje. Então, e acho que durante a faculdade mesmo, sabe? Foi mudando muito. Como a gente estava falando também, eu faço estágio desde a primeira fase. Então, o desafio de a teoria e a prática, né? O que seguir, né? E aí, o que eu faço? Porque eu tinha a minha prática muito clara, desde a minha primeira fase da faculdade. E eu já trabalhava em agência de assessoria de imprensa. Então, eu já tinha ali a vivência, eu já sabia. E aí, tu chega na faculdade, tu chega na teoria, tu fala, poxa, mas talvez no mercado de trabalho é um pouquinho diferente. Então, tem esses desafios durante, né, Ari? Eu não trabalhava com assessoria de imprensa, eu não estagiava com assessoria de imprensa, então eu passei por TV, eu passei por rádio, eu passei por revista, eu só não passei por jornal impresso. Olha só. Durante o meu tempo de faculdade, os 4 anos de faculdade.
E a assessoria de imprensa também não. Então, o maior desafio é esse. É eu sair da minha faculdade, estudar aquilo ali e querer colocar exatamente o que me ensinaram. Até porque era muito nova, então a gente não tinha aquele jogo de cintura ainda de, não, vamos tentar dessa maneira, vamos fazer desse jeito. Porque a verdade era o que a faculdade era ensinava. O que a faculdade É a verdade absoluta. É aquilo ali, eu vou Os meus aplicar. professores que trabalhavam em jornal impresso, se eles me dissessem que era daquele jeito, então eu vou agora pra prática, pro meu dia a dia, fazer exatamente aquilo ali. Sim. E era completamente diferente. Eu tive, como eu estudei publicidade e propaganda, e eu acho que como pessoa, eu sempre fui uma pessoa que não gostava de ficar parado, sabe? Sem ir atrás das coisas. E um grande problema que eu tive com a minha faculdade na época foi que eu já estava aprendendo muito mais coisa no mercado de trabalho e eu sentia que a faculdade me puxava para baixo, entendeu? Exatamente. Porque a prática é completa. Tanto que tinha professores que falavam pra gente assim, gente, vocês precisam estar no mercado de trabalho. Pra vocês entenderem o que a gente tá falando, que é, sei lá, não é nem um terço que vocês vão viver ali, né? Eu acho que essa base teórica, por exemplo, agora eu tô fazendo uma pós-graduação em marketing estratégico. Sim. Até na primeira aula, a professora, me identifiquei que ela falou, eu era uma autodidata em marketing, e aí eu fui buscar. Me identifiquei porque é a verdade. Ali. A gente tá no mercado de trabalho, a gente tá aprendendo, a gente já tá vivendo aquilo ali. Claro, sei lá, 99% das coisas que eu tô escutando nas aulas, eu já sei. Mas é diferente. Falta aquele pontinho, né? Eu acho que sempre falta. E sempre vai faltar. Sim, sempre vai faltar. Até com a velocidade da informação e do mercado, né? Vale lembrar que a gente acha super importante faculdade, tá, gente? Sim, não é uma crítica. Sim. Mas a gente tá trazendo um parênteses, porque tem muitas pessoas que ficam somente na faculdade, esperam acabar a faculdade, se formam, e agora, o que eu vou fazer? E eu vi muitos colegas meus ali da faculdade, que estudaram comigo, eles, cara, não se encaixavam em nada no mercado. Por quê? Porque eles não tinham tido a vivência. Eles só tinham tido a base teórica ali, e foi isso que viveram e deu. Por isso que os professores falam também, cara, vão viver também, porque a nossa faculdade, a escolha nossa do jornalismo, publicidade, permite com que a gente possa estagiar. Exatamente. Porque tem faculdade que não permite. Sim, né? verdade. Tipo, medicina só vai ter experiência lá na frente. Mas a gente permite. Então é bom a gente ter esse conhecimento, tanto teórico, que é de pessoas que estão na área, que estão dando aula, que vivem aquilo. Sim. E também ter com pessoas que já estão na área, né? Exato. Eu lembro que quando eu estagiava na época da faculdade, eu trazia muitos cases da onde eu estava. É muito legal Pra isso. dentro da faculdade eu dizia, me ensina a muito fazer legal. isso aqui. E às vezes a minha professora falava, não, agora não. E eu digo, mas eu tô lá na minha prática, eu já tô fazendo. Como é que eu faço aqui? Eu lembro de TV, como é que eu gravo tal coisa? O que é isso? Os nomes, enfim. Sim, eram sim. coisas muito novas pra gente E ainda, às vezes, né? coisa que a gente ia ver 2 semestres na frente, a gente já tava antecipando. E eu adorava quando chegava lá na frente, que eu dizia, Já isso aí eu já sabia. aprendi Ou na até o prática. professor chamar, tipo assim, olha, ele trabalha na agência, ele pode trazer um case que era ele tá muito fazendo Eu lá. legal. levava muito também, muito Até legal. na pós, que eu também faço pós, a gente traz cases do nosso dia a dia. E o que é legal é que após os professores também estão vivendo aquilo. E são apenas 2 aulas, ou 4, né? Dependendo da matéria. Então daí tu faz aquela aula tal, e tu já tá no mercado, e tu já tá trazendo mais conhecimento. Sim. E aquela troca. Por isso que é importante estar numa sala de aula também. Muito. Porque daí tu troca ideia com pessoas que talvez não tenham tanta experiência, ou com pessoas que são muito experientes, né? Exatamente. É muito legal essa troca. Vocês falaram de uma coisa muito importante que muita gente não sabe. Que um dos braços do jornalismo é a assessoria de imprensa. Sim. E eu queria que vocês explicassem de uma forma rápida e fácil para quem não entende o que é ou o que faz um assessor de imprensa. O que é assessoria de imprensa? Tantas coisas. Não, mas eu acho que o principal papel do assessor de imprensa é ele comunicar, ele dar vida ao seu cliente, ele reforçar a marca do seu cliente na imprensa de forma espontânea. E o que é isso? Né? Eu acho que o mercado mudou muito, a gente vem conversando isso muito nos bastidores. Cada vez mais planos comerciais são apresentados pra gente. Né? Então tá tudo muito virado dentro do comercial. A gente concorda, né? Não vamos discordar. Porém, o nosso desafio é ainda cavar aqueles espacinhos de forma espontânea, mídia espontânea. E mostrar para esse cliente, né? É importante você estar nesse determinado veículo. Por quê? Porque ele é qualitativo para você. Sim. Para tua marca é importante. Sim. A gente escuta muito isso, né? O que tu faz? Eu escutei muito de familiares.
mas o que tu faz? Já desisti de tentar explicar. Tipo assim, eu Tu sou não assessor de trabalha- imprensa, mas o que tu faz? Tu Tipo não assim, trabalha na TV? Tu não trabalha no rádio? Não é no jornal? Não. Resumindo, assim, 3 palavrinhas, colocamos a sua marca na mídia. É isso aí. Na E vocês imprensa. representam a marca também, né? Sim, nós representamos. Somos o elo, né, entre a marca e a imprensa. E o jornalista, bem né, o que também, né? Claro. Faz E essa bem, ponte. e bem o que a Ari falou, buscando espaços de mídia espontânea, né? Contando a história desses clientes e criando, né? Construindo uma imagem e fortalecendo essa imagem na mídia. Né, aos pouquinhos, é um trabalho de construção, porque ninguém tem um nome do dia pra noite. Sim. Ninguém constrói nada do dia pra noite, igual na mídia. Sim. Né? A gente vai aos pouquinhos construindo uma história, mostrando aquela marca, ela vai aparecendo em lugares qualitativos, né? Então, Sempre. é qualidade. Eu e a Ari, a gente tem o pensamento Muito parecido, Muito parecido, quando a gente toca então, nesse assunto, né? então, assim, existe a quantidade, né? Que É tu- importante, mas importante. até que ponto? mas a qualidade, que eu acho que isso é trabalhar com estratégia e assertividade. E vale ressaltar que muitas empresas, elas não conseguem muito diferenciar o trabalho de um marketing digital, de uma assessoria e de um jornalista, né? Porque o que a gente vê muito que acontece no mercado? Eu já tenho rede social. Tá, mas e a construção da imagem da tua marca? Exato. Sim. Ou a tua marca no offline? Quem é que vai Sim. trabalhar? E hoje em dia, tanto a assessoria de imprensa quanto o marketing digital, eles andam juntos, Nossa, mas eles precisam muito. estar separados também, Sim. sabe? Porque o digital, ele vai mostrar até o lado tal. E o jornalista vai continuar o trabalho no tete-a-tete. Ele vai aprofundar, né? Ele vai aprofundar e ele vai munir de informação quem está na rede social também. Exatamente. É um trabalho cruzado, assim, eu acho muito importante. E aí eu pergunto pra vocês, qual que é o maior desafio que vocês enfrentam tendo a internet, tendo as redes sociais e ainda tendo que vender a imagem do cliente no offline também? Olha, são tantos. Passou aqui um... Um filme de tudo que eu vivi. Assim, Passou muito, gente. Os desafios. Eu acho que o principal, assim, que eu posso dizer é esse reconhecimento Sim. da importância do trabalho da assessoria de imprensa. Como tu mesmo acabou de falar, andamos juntos. Nós, o marketing digital, o marketing offline, a gente precisa ligar todas as pontas, né? Sim. Nós não somos inimigos, nós precisamos trabalhar É um juntos. casamento, né? É um casamento. Não vai funcionar se... Acontece muito, o cliente tem uma agência de assessoria e outra agência de marketing. Não tem problema nenhum. Só que elas precisam se comunicar. Sim. Elas precisam estar alinhadas. Porque não pode cada um falar uma linguagem, cada um falar uma coisa, né? Até porque a imagem e o resultado final vai ser pra mesma pessoa, Exato, né? tem um Exato. ruído ali na Sim, comunicação, sim. né? Então a gente precisa falar sobre isso. E acho que um desafio é isso, as ferramentas, né? Muda Como- muito também, né? Muito. E muito rápido. A gente falou ali no início da entrevista sobre a questão da tecnologia de 13 anos, 15 anos atrás. Mas não precisa nem ir muito longe. Vamos pensar em 5 anos. Tudo que aconteceu de 5 anos pra cá. E o que vai acontecer? Então, A eu gente já ia tá se deixar até preparando. isso mais pro final, mas já que a gente puxou esse assunto, o que vocês veem de mudança, já que, a Bea falou que há 13 anos atrás estava, né, entrando na faculdade, entrando no mercado, tu há 15. O que vocês veem do futuro da profissão, tanto do jornalista quanto do assessor de imprensa, até quanto do marqueteiro que tá ali fazendo o marketing digital, com essas mudanças tão, assim, do dia pra noite a gente tem uma atualização dentro do Instagram, que não é mais assim, entendeu? exato. Que não é mais 15 segundos, é 30, que não é Meu mais Deus. 30 é um minuto, ou não é mais um minuto. E tu tem que estar ali, né? As Tem que se atualizações, atualizar. e tu tem que estar ali no meio. O que vocês veem do futuro da profissão do jornalista? Eu entendo como um crescimento. Eu Eu acho que também. cada vez mais a gente vai crescer, independente dessa era tecnológica avassaladora, né? Que tá consumindo todos Acho que os não dias. seremos substituídos. Não. A gente precisa aprender a lidar com essas ferramentas. Aprender Trazer a ela pro usá-las. nosso lado. Exato. E se reinventar, Pra somar, né? gente, porque elas somam, É. né? O chat GPT. Eu ia falar ele dele. soma, Isso. gente. Ele nos ajuda. Ele ajuda, só que ele precisa do nosso toque. Claro. Tu não pode dar Ctrl+C, Ctrl+V Não. no texto do chat Não, GPT, não. entendeu? E que tá aí, que tá acontecendo muito erro dentro de empresas grandes Sim. que utilizam
pessoas que talvez não tenham uma formação, ou tipo, ou ainda estão começando na carreira, jogam no chat, mandam aquilo ali como uma verdade absoluta. E aí, cadê a cara da empresa? Cadê o toque? Entendeu? Exato. Eu tenho um exemplo bem recente de um cliente que eu atendo na assessoria de imprensa, mas que tem uma pessoa interna dentro, né, dessa empresa. E o briefing chegou para mim pelo ChatGPT. E foi nítido isso. E veio uma informação, era um determinado prêmio, e não sei de onde veio essa informação. O tempo do prêmio veio completamente errado. Sim. Chegou para mim o briefing, o que eu fiz? O texto com base naquilo ali. Deu para ver que era ChatGPT, mas se o cliente está me enviando, eu tô certa de que tá tudo... Confiando, Eu estou claro. confiando, exato. Ele é meu porta-voz lá. E eu fiz todo o texto, e daí foi um caso meio indelicado, porque, nossa, mas aí você fez errado. Daí eu falei, gente, mas o briefing veio errado. E daí foram descobrir, essa pessoa simplesmente entrou no ChatGPT e colocou, escreva um briefing sobre o prêmio tal, com uma data... E agora? E agora? Então, E ela não leu, ela deu Ctrl-C, leu. Ctrl-V Exatamente. e confiou no ChatGPT. É isso que a Bea falou. Não vai substituir o profissional, o ser humano. A gente precisa, sim, se adaptar a essas novas ferramentas. Eu acho que elas têm muito a ajudar. Poupa nosso tempo. Eu ia dizer isso. Muito, muito. Mas uma precisa coisa- lapidar. Claro. E é uma coisa que eu defendo muito. É a automatização dos processos. Sim. A gente precisa entender que não é ruim, não é feio, não é errado. Ele vai ajudar a gente. A gente vai ganhar tempo, a gente vai otimizar o nosso tempo, vai fazer, sabe? E são coisas tão básicas, Sim. né? Sim. Eu vou dar um exemplo assim que às vezes... Ai, meu Deus. Sabe exemplo burro? Eu uso muito Trello. Trello é minha vida. Eu me organizo ali para as demandas do dia a dia, porque eu gosto, eu me achei ali. Tentei várias outras ferramentas? Tentei. Foi a única que eu me adaptei. E aí eu ficava copiando cartão, colando, e não sei. Eu falava, gente, mas eu tô há muito tempo copiando, colando cartão. Porque às vezes é um template prontinho que tu já tem. Daí eu falei, bom, vou pesquisar, deve ter alguma coisa. E eu achei ferramentas de automação que vão automático. Toda segunda-feira já vem meu checklist da semana, já vem... Eu falei, gente... Agora imagina... usar a tecnologia a favor do teu Claro! trabalho. O tempo que eu perdia fazendo isso, né? E é muito mais fácil, muito mais prático, vai automatizando os processos. É mais inteligente. Vamos usar, né? Vamos aproveitar a inteligência das ferramentas. É isso. Bom, a gente tá falando da profissão de vocês, que é assessoria de imprensa, e eu quero ser um pouquinho polêmico agora. Ah, meu Quais Deus. são os erros que um assessor de imprensa não deve jamais cometer? O Poxa. que ele não pode cometer? Na visão de vocês, claro, né? Cada um tem a sua visão da profissão, mas pra vocês, um erro, assim, que é inadmissível. Eu vou ser um pouquinho mais subjetiva, mas eu acho que, assim... Vou falar por mim, acredito que a Bea talvez possa concordar. Nós temos formação, que é extremamente importante, que foi isso que a gente levantou aqui no início. Sim. Apesar da profissão de jornalista hoje não precisar de um diploma, nós conversamos no bastidor, inclusive, o quão importante isso é. Sim. Né? Acho que a gente precisa enfatizar isso. Sim. Nós temos formação, nós temos vivência dentro da área. Experiência. Então, experiência, a gente somos o suprassumo? Não, tá longe, justamente porque a gente precisa sempre se reinventar e sempre aprender um pouquinho mais. Mas eu acho que assim, a gente não pode também, um erro que eu vejo muito dos assessores, é ter medo de falar com o seu cliente. Medo de passar para ele o que tu entende, o que tu acha que seria o mais Verdade. assertivo. Defender a tua ideia. Exatamente. Né? Eu passo... Hoje... Eu acho que é isso. Hoje eu tenho agência e eu faço todo o relacionamento, atendimento, e tenho, né, parceiros, equipe que me ajudam no atendimento, porque chega uma hora que a gente não consegue Tem que crescer. fazer tudo sozinha. E eu acho que eu concordo muito, porque a gente... Eu vou dar um exemplo básico, assim. O cliente vem pra mim, eu atendo escritório de advocacia. Eu quero falar sobre isso, eu quero uma pauta sobre isso. Muita gente diz, tá bom, vamos trabalhar, vamos fazer sobre isso. Eu analiso aquela pauta. É legal pra tua imagem? Que sim. momento que a gente tá? Né? Então, em vários momentos, a gente precisa antecipar essa crise também. E não é legal pra imagem. Sim. E aí o cliente vai dizer, não, mas eu quero. Não, mas não é legal. E né? defender isso, né? E até o final. Entender, exato. E assim, gente, no final, se der ruim,
é o nosso nome. Com certeza. Quem fez errado? A gente. O relacionamento é nosso. Exato. Nós somos a ponte entre o nosso Exato. cliente, que nos paga por esse E a trabalho de imprensa. assessoria, e a imprensa. Fica ruim para todos os lados, porque a gente se queima com os redatores, os jornalistas que estão ali, os produtores. Sim. E a gente se queima com o cliente, com o mercado. Quem fez sim. errado? A gente. E como é que é lidar com um cliente que acha que entende de todas as profissões Olha! e contrata, tipo, e mesmo assim tem uma equipe, contrata uma equipe que é especialista, que estudou, que já tá há muito tempo no mercado. Enfim, como é que é lidar com um cliente assim? Porque eu já tive casos que eu já atendi que são extremamente difíceis. Você lidar com um cliente, justamente isso que a gente tá falando. O cliente fala, essa pauta é importante pra mim. E aí você tem a coragem, você tá fazendo seu papel como, né, assessor, como marqueteiro, enfim, da sua área, e vai lá e fala, não, isso aqui não vai vender na rede social, isso aqui não vai vender, não tem Sim. nenhuma, sei lá, emissora ou outro jornalista que vai noticiar isso que você quer falar. E o cliente insiste nisso. Como é que é lidar com um cliente que entende todas as áreas? Tem que ter paciência, gente. Muito, nossa. Tem que... Acho que é um dos desafios da profissão, né? Nossa, muito. Gigante. É um desafio que eu enfrento muito, assim. Porque como eu tô na linha de frente, eu enfrento muito esse desafio. E, gente, é paciência. É didática. Jogo de cintura. Jogo de É cintura. um filtro, né? Porque- Tu tem que ter um filtro. E a gente pensa assim também, não, né? Não vamos subestimar o conhecimento, mas eu vou explicar. Eu vou defender a minha ideia. Eu vou dizer por que eu tô defendendo aquilo ali. E a gente precisa chegar num acordo, né? Precisa. Eu sinto que às vezes a gente ganha. Eu digo que é uma batalha, Sim. né? Sim. Porque é uma batalha. E às vezes a gente ganha essa batalha. Nem sempre, mas às vezes sim. Até porque é muito importante pro profissional que tá ali na frente, ele entender que ele precisa entender as dores do cliente. Sim. Entender também a trajetória que o cliente teve até chegar a você como Total. profissional, porque ele já trabalhou com outros profissionais Ou também. Ou ele não, nunca trabalhou. nunca E aí o trabalhou, desafio é maior maior. ainda. Ou Porque daí nunca como que trabalhou. tu vai Exato, Ensinar, ensinar, educar, né? O né? cliente a trabalhar com assessoria de imprensa. exato. Que eu acho que um grande, já que estamos falando de desafios, Sim. desafios também, até quando já teve também. A marca tem que entender, a pessoa tem que entender que a gente tá trabalhando por ela, a gente tá junto, a gente tá jogando no mesmo lado. Isso. Então, a gente precisa, né? Precisamos ser munidas de informação, Com certeza. de conteúdo, Com certeza. né? Então, claro, e aí a gente vai pegar aquilo, eu digo que a gente faz a nossa mágica. A gente pega uma pauta, tem uma coisinha e a gente faz uma Isso. baita de uma história. E é isso, né? É porque... E às vezes é uma baita de uma história mesmo. A gente só precisa encontrar uma forma de contar aquilo, né? É, isso é Encontrar muito o legal. melhor veículo de imprensa, porque nem Exato. sempre toda a pauta ela vai. O cliente ele tem muito essa coisa de bem eu isso. quero TV, eu quero aparecer na TV, ou eu quero aparecer numa coluna do jornal impresso específica. E às vezes não é aquele tipo de pauta, não é aquele momento. Não é aquele público que o Exatamente. veículo atinge, Sim, né? Eu acho sim. muito mais feio a gente fazer... Poxa, mas aquela marca tá em tal lugar, mas não tem nada a ver, né? Sim. É a E comunicação existe muito assertiva. daquela questão que é uma pauta que ela é muito comercial ou ela é uma pauta que ela vai Exato. virar... Como é que é mesmo? Agora me fugiu a palavra, mas que vai virar uma coisa mais... Factual? Não orgânica, tipo assim, você faz a pauta e aí a pessoa tá contando uma história. Ela não, ela tá vendendo ali a marca dela nas entrelinhas, mas não tá tão comercial. Sim. E eu acredito E é isso que a muito gente mais busca. nisso de contar a Cada vez história mais. Exato. que atrai as pessoas, porque a Sim. gente tá tão no mundo com muita informação sendo munido. Tipo, assim, agora eu já li uma coisinha, daqui a pouco eu tô lendo outra coisa. É muito rápido. É muito rápido que você contar uma história e conseguir prender, Prender. o Atenção. espectador é muito mais legal. Muito mais. Lucas, Muito mais sabe o que bonito. eu acho? Eu falo muito isso. É vida real. Vida real. Não É tenta vida- maquiar aquilo ali, né? É isso Não, aí. gente, por que eu vou... É vida real. O que tem de errado nisso? O que tem de feio nisso? Exato. A gente precisa mostrar a vida real. Precisa mostrar, né, o que tá acontecendo na empresa, naquela marca. Né? Quais são as dores, quais são as dificuldades, quais são os desafios. Estamos aqui nas... E é o que vocês Né? falaram desde Mostrando. o começo, assim. E é Vocês isso. estão contando histórias. Então vocês precisam disso, né? Porque aquela coisa muito comercial, as pessoas fogem. Sim. Hoje até Muito. nós que estamos ali atrás da tela, ou também tentando vender algo nas redes sociais, a gente procura não vender mais aquele produto como assim,
compre, você precisa. Exato. Sabe? A gente tem que contar uma história pra atrair o cliente. Explica por quê. Que é um dos desafios também da Muito, profissão. muito. O cliente, ele quer que o nome dele esteja no título da matéria. Não. Vamos trabalhar de uma forma diferente. Vamos contar a tua historinha. Isso. E vamos botar lá na entrelinha, lá numa fala, dentro do texto. É tão mais fácil. Sim. É tão mais leve. A notícia, ela se forma de um jeito tão mais leve, tão mais... Eu digo que é mais especial do que, não, o cliente X está entregando isso, ou Sim. assinou isso. Vamos Sim. pensar ao Até contrário, porque as sabe? pessoas, lendo a matéria, elas um dia vão, sei lá, estar conversando sobre determinado assunto e vai se lembrar, pô, o produto tal estava inserido naquela matéria Exato. porque ele ajudou a Isso. fulana de tal, Sim. entendeu? Exatamente. Então, a galera começa a associar, e é essa busca que tanto publicitário, assessor, querem entregar para um cliente, né? com E certeza. por falar em histórias, que a gente tá aqui conversando um monte, eu quero saber histórias loucas ou histórias muito legais que vocês viveram, que a profissão pode trazer para vocês. Ih, vai lá, Ari. Eu não tenho, assim, uma história agora, não me veio na mente, uma história específica, assim. Pensando aqui. Mas eu acho que não é desafio. Isso a gente... Vamos pro próximo assunto. Já passamos do já desafio foi. aqui. Mas eu acho que durante esse tempo, assim, principalmente assessora de imprensa, que é o que eu venho fazendo desde o início da formação, as histórias mais loucas são as mais desafiadoras. Então, Sim. assim, carregar jornal, TV, rádio para um determinado evento que às vezes nem você diz assim, eu acho que aquilo ali Não vai vender. não vai vender. Não vai pra frente. E de repente, assim, com, sei lá, uma semana faltando, teve eventos que eu lembro, assim, de ligar, eu digo que é o jornalista que suja o sapato, sabe? Que eu sentava e eu ligava, não vamos, e eu vendia a pauta com aquele sangue nos olhos, e eu chegar lá na hora e ver o negócio lotado, os jornalistas fazendo coletiva, acontecendo. Então, eu acho que isso, assim, e aconteceu isso várias vezes durante a minha carreira, ainda acontece. É uma sensação tão boa, né? Uma sensação de ufa, eu consegui. Trabalho entregue. Exatamente. Check, vamos pro próximo, próximo. sabe? Eu Nossa, acho que isso é verdade. Muito. E até já vou puxar uma outra coisa aqui que Puxa, veio, que a Ari falou, que ela falou, eu vendi a pauta e aconteceu. E isso também vai da pessoa do outro lado, do produtor, né, da galera da redação, acreditar também. E às vezes eles contam a história, porque eles também têm essa vivência, eles têm essa experiência, eles têm um olhar de TV, Sim. o que eles vão passar. Total. E a gente constrói essa história juntos. Juntos é o mais importante. Eu acho que o sucesso... Né? Então vamos fazer de tal jeito. O que tu acha? O cliente tem isso aqui também. Mas a gente tem uma fonte que viveu essa história do cliente. E a gente vai construir... Isso é tão mágico, sabe? Construindo isso juntos. Sabe que a gente tava até falando nos bastidores de um trabalho que a gente fez juntos, mas eu acho que a profissão também é o mais legal, tanto do publicitário quanto do jornalista, da área da comunicação, é a gente poder trocar experiências e vivências com outras pessoas da área. Sim. E conseguir Nossa, aprender muito. muito com isso, Muito. entendeu? Por exemplo, eu já fiz evento que eu fui contratado, sei lá, pra fazer redes sociais, mas eu acabei virando produtor do evento. E eu aprendi com aquilo ali, sabe? E vi uma nova área que eu possa no futuro trabalhar, talvez. Então eu acho... E também vivências, tipo assim... Vou pegar o exemplo que a gente tava conversando aqui antes de começar o programa, que foi o Ensaios da Anitta. O Ensaios da Anitta é um case famoso de marketing no Brasil. E a gente teve a chance de trabalhar com pessoas que estavam à frente disso. É E uma também trazer um pouco oportunidade. daquele conhecimento para aplicar para os nossos clientes. Claro, né? já fiz isso é isso muito muito. legal. Isso é muito legal. Peguei aquelas estratégias e pensei, como que eu consigo aplicar para esse Isso. cliente? O que Isso. né? O que eu consigo agregar nessa marca? E isso é muito enriquecedor. Muito. Muito, muito. A gente assim, ó. volta a falar da vivência. A vivência Eu é muito amo. importante para a profissão. E eu amo trocar experiência, eu amo contar meus desafios. Não é feio, né? Não, Tu claro que contar não. teus desafios, tuas dificuldades. Claro que O que não. deu trocar- certo e o que deu errado, Claro. que é o mais E importante. trocar uma ideia. Inclusive, aconteceu comigo semana passada, que eu fui almoçar com uma amiga, que é jornalista também. Eu falei, putz, eu tô... Né, compartilhei dela. Mas se tu fizer de tal forma, e se tu não sei o quê? Igual, da mesma forma ela. Eu tô com um projeto, como é que tu pode me ajudar? Né? Com assessoria de imprensa, com imagem. Então, a gente vai trocando. Isso é tão legal. O Ensaios da Anitta, que tivemos, né? Oportunidade a de oportunidade de trabalhar juntos. juntos.
Nossa, foi uma... Eu digo Foi assim, uma ó, aula. foi uma aula. Eu lembro que no meio do evento ainda eu olhei... Uma loucura. Foi uma loucura, mas também foi uma aula. Que eu olhei pro Lucas e eu falei... Meu Deus, a gente não faz ideia. Né? É que tu vê o negócio pronto. Tu, telespectador, tu vê o negócio É. pronto. E agora tu tá no bastidor. Nossa! E aí, E o o que processo acontece desde o ali? Não faz começo. ideia. E aí é muito legal também a questão da experiência, porque a gente pode pegar esse exemplo de novo, porque eles têm toda a vivência de trabalhar num master, que é o Brasil inteiro, e eles também queriam saber da nossa vivência Aqui, de entender local. o mercado local. É. Então, essa troca de não só com a Anitta, com qualquer outro artista Uhum. que venha aparecer, ou cliente, é ele entender, pô, eu quero talvez entrar no mercado de Floripa, e procurou uma assessoria de imprensa em Floripa. Tem Ele muito procurou disso. porque ele precisa entender o que está acontecendo no mercado. Com e é certeza. muito legal ele ter essa troca. Ele fala, não, mas espera aí, em São Paulo funciona dessa forma. Por que em Floripa funcionaria ou não? E aí vem essa troca, entendeu? Ah, por que em Sim. São Paulo funciona e aqui não? Como é que a gente pode mudar? É muito legal isso da profissão de vocês também. Eu vejo muito disso. Eu tenho 2 nichos, assim, que são muito predominantes na minha carreira, que é a gastronomia e é o entretenimento. Sim. E eu percebo, já atendi clientes de franquias, por exemplo, de restaurante. Ah, porque a gente fez uma inauguração em Curitiba que lotou. Calma, vamos pensar. Vamos adaptar essa Vamos inauguração. adaptar. Quem que a gente vai chamar? Exato. É. Quem que você chamou lá? Ah, lá os jornalistas, eles são super receptivos, eles vão. Vamos pensar para Florianópolis, para Grande Florianópolis? Será que o nosso jornalista vai funcionar um almoço terça-feira? Não sei, acho melhor uma janta. Então, toda essa questão adaptável do negócio, e é isso, é a vivência deles lá, Exato. no espaço onde eles estão e eles estão dominando, e vem pra cá. Um evento, a mesma coisa, a gente fez uma feira no Rio de Janeiro, que lotou a sala de imprensa. Será que aqui vai lotar? Ou será que lá não lotou e aqui lota? Então, essa... Estratégias de comunicação. Exatamente, que a gente esse vai- planejamento que a gente vai ter, né? E eu vejo muito assim que tem também muito preconceito com algumas áreas dentro da comunicação. Por exemplo, o mercado de influência. Como é que vocês veem esse mercado pro trabalho de vocês? Ou e também pro mercado geral, né? Sim, Nossa, sim. é um assunto que eu tenho falado muito e tenho Aham. gostado muito de falar, né? Quem sabe um braço da tua agência. Quem sabe? Tudo. Inclusive, eu vou te dizer que eu rabisquei umas coisinhas sobre. Colocou no Trello, automatizou no Eu Trello. automatizei no Trello. Não, Não. é mentira que eu criei um card. Mas não queiram ver o Vai Trello que- da Beatriz. Não queiram. Metódica, organizada. Gente, então, o marketing de influência, ele surgiu agora, né? Ele aconteceu. Ele é recente. Nova, Ele é recente. É uma, né? E as pessoas precisam entender que é uma profissão, Sim. né? É uma Respeitar profissão. essa profissão, né, É gente? uma área que existe. E eu acho que a assessoria de imprensa hoje tá muito aqui, ó, irmão com marketing de influência. Porque as nossas mídias para trabalhar, elas ampliaram muito. Antes sim. o que era? Jornal impresso, TV e E rádio. rádio, era isso. Era o Hoje a básico. gente tem milhões de portais de notícia. A gente tem o Instagram, hoje é uma fonte de notícia, de mídia, né? Então, às vezes, um cliente, poxa, eu saí no Instagram tal. A visibilidade, às vezes, é muito maior do que um portal. Do que Às uma vezes- matéria no Uma impresso. matéria- Ele no até impresso. prefere, né? Que Até saia de uma preferem. forma naturalmente dentro de um Instagram que tá ali Sim. sendo compartilhado milhões de vezes Exato. do que numa coisa impressa. Exato. A gente tem isso já nas reuniões de briefing. O cliente, ele já, quando ele te contrata, ele já diz, olha, eu sempre gosto de perguntar, onde você quer estar? É. Sim. Eu quero aqui, aqui, aqui. E muitas vezes vem Instagram. Aham. Muitas Vem vezes. muito, Mas tem um vem detalhe muito. que a gente tem que levantar aqui, porque todos nós trabalhamos com essas ferramentas, é que os clientes também precisam entender que não é qualquer coisa que vai viralizar Total. e qualquer coisa que vai virar trend, ou Sim. que aquele vídeo vai dar muito certo com também determinado influencer. Exato. Porque o que Sim. acontece? A gente vê muito que acontece naturalmente, organicamente, aqueles vídeos que aparecem na nossa timeline, enfim, que tem um conteúdo legal, que tem influencers incríveis que produzem esses materiais, só que tem marca que não se encaixa Não nisso. funciona. Não funciona, e aí tem que entender. Por isso que a gente volta porque a gente tá falando. É, É o- entender o profissional que você tá contratando Sim. e onde ele tá levando a sua marca, né? Exatamente. Sim, o E conhecimento. confiar nele, né? Confiar. E confiar. Porque também muitos clientes vêm, eu quero estar nesse Instagram. Mas não é o teu público. É.
não é o teu público que tu tá atingindo naquele Instagram. Sim. Né? A gente tem que entender que a marca tudo comunica. Sim. A marca comunica uma coisa, o influenciador comunica uma coisa, e o influenciador... Gente, cada influenciador é um influenciador, cada um tem um nicho. Tem um que fala só de gastronomia, um fala só de pet, o outro fala só de festa, outro estética. Cada um é um. Sim. Então, a gente precisa entender e encaixar o nosso cliente, que nem a gente faz com as outras mídias. Exato. Né? O influenciador funciona como uma mídia estratégica e eu defendo muito, porque hoje em dia é muito legal fazer essas ações. Não, e é muito legal tu tá tanto no offline fazendo ações, tipo, pro público massa ver o que tá acontecendo com a tua Sim. marca e ao mesmo tempo ter influências registrando esse momento ou trazendo outros conteúdos direcionados. Sim. Uma coisa importante que eu li recentemente é que muitas empresas hoje em dia passaram a entender, e a gente fala de grandes empresas, que você pode se comunicar com um influencer que tem mais de 3 milhões de seguidores, mas é muito importante você estar com um influencer que tem 5 mil seguidores. Micro. Entendeu? Aham. Porque talvez a sua venda para massa não esteja lá. Ele só esteja comunicando. Sim. Ah, tal. Mas a galera que vai comprar, talvez compre do cara que tá com 5 mil Claro. Com certeza. seguidores, entendeu? Até porque eu acho que seguidor, aí a gente entra numa outra Eu questão, ia dizer né? isso agora também. Número de... Claro, acho que é importante. Sim, Vamos sim. pensar aí nos macros influenciadores. Claro, 1 milhão, 2 milhões, que a gente sabe que realmente é real. Mas será que esses micro-influenciadores que têm 5 mil, será que não é melhor do que aquele que comprou o seguidor? Exato. Hoje em dia a gente tem isso, compra de seguidor. É tu A entender princípio o era só engajamento, seguidor. né, ali, né? Depois era É. compra de curtidas, compra de comentários. Gente, eu Né? volto lá pro meu... É vida real. É vida real. É orgânico. E aí eu eu- prefiro Pode ter falar, 3 mil seguidores, que tu vai converter, Claro. sei Sim. lá, 10 vendas, 10 visitas no teu restaurante, teu estabelecimento, né? Que resultado de uma ação, do que eu vou fazer com um que tem 100. Poxa, e não veio ninguém. É. E a gente fica se existem- perguntando, né? Por que não É. veio? Exato. E aí também tem a cobrança do cliente. Claro. Bom, eu selecionei Muito. o cara de 100 mil Ele quer ver seguidores e ele não resultado? me deu retorno. Ah, então vamos chamar, sei lá, o fulano de tal que tem 10 mil seguidores e que leva pelo menos 3 pessoas. Exato. Já converteu em alguma coisa, né? Exato. Eu vejo que já mudou bastante, até falando de cliente, número de seguidores. Sim. Eu lembro que mais no início, assim, quando surgiu essa coisa do marketing com influenciadores, né, o criador de conteúdo, eu lembro de clientes me chamar e dizer assim, Ari, tem que ter no mínimo 20 mil seguidores, 30 mil seguidores. Sim. E se eu apresentasse um perfil pra ele que tivesse 2, 3, 4 mil, não, tu não entendeu o que eu te pedi. E eu percebo que hoje em dia já tá um pouco diferente. Claro que tem o cliente resistente. Claro, claro. Mas tem aquele outro cliente Mas é a que tá famosa, entendendo. É a famosa ir educar o cliente, como a gente estava falando. Exatamente. Porque tu falou um negócio muito importante. Ali, a questão hoje em dia, as pessoas estão indo onde está a verdade, né? Vocês duas bem falaram do isso. conteúdo de verdade. E todo mundo que vem aqui no programa, influenciadores, artistas, falam que quando eles se comunicam com a verdade com seu público, outras pessoas que não compravam o trabalho deles Sim. surgem, começam a seguir, e aí é uma cadeia, né? Vai acontecendo Sim. tudo da forma mais organicamente Orgânico. possível. Só que nessa história do mercado de influência, o que que acontece? Hoje em dia, as pessoas estão indo pela pessoa que tá ali, né? Ah, depois vai ver, claro, ah, tá, que bom que ela engaja bem, que tem um, né? Daí a gente pede os dados, vai atrás e tal. Mas hoje eu vejo muito de cliente falando assim, ah, eu gosto muito do fulano de tal, porque ele foi em tal restaurante e ele gravou o conteúdo assim, vamos tentar trazer ele pra gente? É conteúdo, é a verdade, é aquilo que tu coloca na É de na- fato o na- trabalho na marca, dele. né? O trabalho, É o trabalho que dele. o cara realiza ali. E a gente Exatamente. volta na qualidade também. Na qualidade, Exato. exato. E não na quantidade. Exato. Eu prefiro entregar 5 influenciadores que conversam com a marca do meu cliente, que vão atingir 100% o público dele, do que dar uma lista com 20 e por Só por ter número, né? E tem um outro detalhe que a gente também entra nesse mercado, é que influencer não é vendedor. É. E a gente tem que deixar claro E a gente isso tem que pro- deixar claro. Exato. Porque o influencer, ele não é, ele está divulgando, ele não é que aquele momento ele vai fazer a venda que você precisa para bater meta. É totalmente diferente, né? Inclusive, até eu ia mencionar antes, e a gente acabou. Eu admiro muito a forma com que as publis vêm sendo feitas hoje. Tá todo mundo tentando inovar. Sim. Antes era muito publi. Gente, todo mundo Era sabe. descarado, né? Todo mundo sabe que o influenciador faz publi. Todo Claro. mundo sabe que ele recebe o produto da marca, ele recebe um valor, ele tem, né? Tem publis e publis.
Publis e publis. Mas antes era muito mais descarado. As pessoas estão botando a cabeça pra funcionar. Elas estão roteirizando, elas estão pesquisando sobre a marca, elas estão pesquisando sobre o público. E como que eu posso entregar esse conteúdo de uma forma legal, orgânica? Porque a gente sabe que, assim, gente, são os 3 primeiros segundos do vídeo. Tu não prendeu o teu espectador Já ali, tá no próximo. já era. É. Então, tu precisa aprender, senão não vai assistir, né? Mas a gente volta a falar, olha que loucura que a gente tá, né, trazendo aqui toda essa construção. O influenciador passou a contar história, que é o que o assessor de imprensa já faz. Porque o assessor, ele tem um produto, ele precisa vender aquele produto, seja uma pessoa, uma marca, ou um produto, né? Enfim, o influencer, ele também tem que vender isso. E não apenas falar, essa água é boa, tome. Entendeu? Ele insere a água num contexto. Sim. E vocês têm que também inserir para poder fazer vender e chegar em portais que às vezes não aceitam por ser uma pauta muito comercial. Como é que vão atingir esse portal, né? Esse meio de comunicação. Então, os influenciadores passaram a entender que eles precisam vender com verdade, mas com história. E sabe o que eu acho mais legal? Aquele influenciador. Que quando a gente tem realmente, né, a public, o branded content é monetizado, porque existe muita ação de mídia espontânea. Que a gente envia e os influenciadores fazem ali o que eles querem e como eles querem. Mas também existe a publi paga. Dele olhar pra ti e dizer... Te agradeço, mas não é meu público, não é o meu perfil. Gente, eu admiro 1000 vezes mais esse influenciador. Sim. Ganha pontos, né? Claro! Tá sendo sincero contigo. Né? E com o público dele também. Mas isso também acontece que eu já vi muito na profissão de assessoria. O assessor falar, cara, isso não é uma coisa que eu estou acostumado a fazer. Vou aprender, posso até aprender, mas talvez não encaixe com aquilo que o assessor quer trabalhar naquele momento. Ou que ele acredita que Ou seja que ele mais acredita que correto. seja bom pra ele também, Exatamente, né? exatamente. Eu acho, na verdade, isso é um ponto principal para todas as profissões, né? Total. É você saber total. dizer ou não, o que compete a você ou não. Gente, passou muito rápido a nossa Sério? entrevista, juro pra vocês. Já foi? Pra gente ir encerrando, assim, qual que é o maior desejo com a profissão de vocês? Que vocês almejam muito com jornalismo, com assessoria de imprensa? Respeito. Reconhecimento. Exatamente. Respeito, reconhecimento. Acho que eu e a Ari, posso falar por nós duas, a gente tem uma intimidade com a área de entretenimento, de cultura, de lazer, né, eventos. Então a gente gosta de fazer essas conexões, de estar no meio disso. Fazer conexões, né? Fazer Importante. conexões. muito legal. Eu falo muito, inclusive tá escrito em todos os lugares, se vocês me procurarem, conectando marcas e pessoas reais. Não São pessoas de plagiem essa verdade. frase, hein? Por favor. Plagiar, hein? Marcas e pessoas reais e com propósito. Porque não é simplesmente eu conectar uma marca com influenciadora, tudo que a gente falou aqui até agora, né? E como a gente, agora voltando, trabalha muito com isso, é um ambiente muito masculino. Sim. Né? Nossa. E às vezes por sermos novas, mulheres, tem um pouco de receio de... mas tu tem certeza do que tu tá falando? Mas tu é tão nova, tu tem certeza que isso vai dar certo? Por isso a gente estuda, né? A gente vai atrás, Exatamente. a gente conhece o E a gente tá numa cliente, né? constante atualização. Sim. Então a gente tá Deus. buscando. E né? eu acho que também, respeitar. o que a gente falou até agora de todos os nossos clientes, é uma briga também pra construção da nossa imagem, né? Poxa, a gente trabalha na área há 15 anos, eu 13 anos, a gente tem essa experiência e... O know-how, né? De Meu tudo Deus! vivido, né? Da vivência. E ainda aprende muito. E aprende todo muito. dia. A gente acorda Não é o aprendendo, suficiente. né? É. Tipo, Não a gente é. acorda pra aprender, né? Todos os dias. E tem mais um detalhe que a gente falou que é importante, é fazer com que o cliente acredite no trabalho da assessoria e permaneça. Porque tem muitos clientes que eu vejo no mercado que eles chegam e falam, eu só quero esse trabalho para emplacar uma nota. Tá, mas aí a sua empresa não vai se comunicar com mais ninguém durante o ano inteiro? Exato. Entendeu? Tua construção de marca. E a tua construção de imagem, marca, né? É um trabalho de formiguinha. A gente vai construindo, a gente vai buscando, E é tão gostoso, gente. É tão legal. Eu sou apaixonada pelos meus clientes. Eu sou uma pessoa que compra aquela ideia e eu sou vive. apaixonada, eu vivo. E eu vou, e eu quero contar, e eu tenho sede, sabe, de contar aquela história. E acho que
a gente acreditando no nosso cliente, a gente precisa que isso seja recíproco também. Com certeza. Né? Com Sim. certeza. Vim do outro lado também e Meninas, acreditar. pra gente encerrar, uma dica que vocês deixam pra quem tá estudando jornalismo, pra quem quer conhecer um pouco mais sobre a profissão, ou pra quem só tem curiosidade mesmo e quer entender esse meio que vocês vivem. Estude. Muito. Continue estudando. E falar da importância da faculdade que a gente falou no faculdade, começo. Muito. Com aquela história de, diploma não é importante, não sei o quê, precisa, não precisa, Mas é cara. muito. É importante, É muito sim. importante, É a nossa sim, base. você ter uma formação. Entrar no mercado de trabalho tendo a formação da faculdade e vice-versa. Muito. Porque é tudo conexão, é tudo conhecimento, é tudo estudo. Vai atrás, vai fazer estágio, vai participar de evento, vai pra redação. Vai ter vivência. Vai ter vivência. Participe de eventos gratuitos que Eventos. tem. Exatamente. Nossa, hoje em dia o que tem na internet gratuito, de palestra, exato. curso. Tecnologia e internet tá aí, gente. É. Só não aprende, só não estuda e vive aquilo ali quem não quer. Quem não quer. Exatamente. Tem lugar pra todo mundo, né, Com gente? certeza. Se a mãe falou, tá falado aqui, ó. Só não, vocês escutaram, né? Só não vive, não estuda quem não quer. Porque a Quem não tecnologia quer. tem. A mãe falou, tá E falado. é isso. Meninas, muito obrigado por vocês Obrigada terem também, vindo, querido. ter dedicado Meu Deus, o tempinho muito de obrigada. vocês pra estarem aqui, pra contarem um pouco da experiência de vocês do mercado. Quero deixar um beijo pra toda a nossa audiência que tá com a gente aí e que vocês passem o @, de vocês pra galera conhecer o trabalho de vocês no offline daqui, mas no online de lá, né? Isso. O meu é @Ariane Andrade. Fiquem à vontade, vamos trocar figurinhas, vamos conversar bastante sobre lá. Boa. Tô Isso bem à aí. disposição. O meu é o @BeatrizMon. E tô lá, gente. Tô num processo, assim, de blogueiragem. Então, vamos Boa. lá, me acompanhem. É isso. E, gente, obrigado. Eu vejo vocês no próximo Connect Pan. Até lá. Tchau, tchau.